Ya son más de 400 las personas infectadas por el nuevo virus. Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. A pandemia de Covid-19 vai ficar na memória do século XXI como um dos eventos mais letais de todos os tempos, quando oficialmente mais de 7 milhões de pessoas morreram em todo o mundo. Dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, apontam um excesso de 14 milhões de vítimas, enquanto a estimativa do Instituto para a Avaliação e Métrica da Saúde, bem como o The Economist, é de mais de 19 milhões em todo o mundo, entre 2020 e 2021. Uma discrepância muito grande, o que faz crescer ainda mais a preocupação com novas pandemias. E não, o mundo não está livre delas, como nunca esteve e também não ficará livre de vírus. Primeiro, porque são seres tão naturais quanto os humanos, só que mais antigos. Segundo, porque os próprios humanos são verdadeiros produtores de vírus, seja inconsciente ou conscientemente. Sim, há laboratórios de pesquisas em alguns países especializados em estudos e manipulação de vírus. E pior, uma nova pandemia pode surgir. O mundo já ouviu esse aviso antes. Quando um vírus aparece, os números começam pequenos e, de repente, a sensação de déjà vu se instala. Nas últimas horas, mais de 400 infecções foram registradas e um termo voltou a circular com super força: supergripe. Para alguns é o prenúncio de uma nova pandemia, talvez ainda pior do que tudo que vivemos recentemente. Mas será mesmo? Bem, para entender o medo atual, é impossível não voltar a 2020. Eu te convido a fazermos esse retrocesso. Naquele ano, não sei se você se lembra, mas a normalidade simplesmente evaporou. Pessoas adoeceram em massa, cidades ficaram silenciosas e portas se fecharam pelo mundo inteiro. No fim das contas, a conta foi brutal. 1 em cada 1.000 pessoas morreu. O impacto tão profundo que, mesmo hoje, muitos ainda não compreendem a real dimensão do golpe que a Covid-19 desferiu contra a humanidade. E o que mais assombra não é apenas o passado, mas o que os especialistas projetam para o futuro. Há quem diga que a pandemia que enfrentamos pode não ter sido o pior cenário possível. Estudos e simulações indicam que uma doença ainda mais agressiva poderia surgir, com potencial para dizimar a maior parte da população humana. É um alerta que não pode ser ignorado. Preparação é a palavra-chave. É nesse contexto que a chamada supergripe entra em cena. Sim, há vários casos confirmados. Os Estados Unidos registraram diversos pacientes e o México já confirmou a sua primeira infecção. Mas antes de alimentar pânico, existe um detalhe essencial que precisa ser esclarecido, e ele muda completamente a forma como essa história deve ser entendida. Apesar do nome assustador, supergripe não é um termo médico oficial. Ele surgiu de forma popular, criado pelas pessoas e amplificado pelas redes sociais. Tecnicamente, o que está sendo observado é um surto intenso do vírus da influenza H3N2. Mas então, por que esse apelido ganhou tanta força? Bom, principalmente por 2 motivos. A facilidade da transmissão e as mutações que permitem ao vírus driblar, ao menos em parte, a imunidade adquirida em anos anteriores. Em termos simples, trata-se de um vírus que se espalha com rapidez e que consegue infectar pessoas que já tiveram a mesma gripe antes. Esse comportamento explica o que vem sendo registrado em diferentes regiões do planeta. Os números de casos cresceram de forma significativa, assim como as internações. Os Estados Unidos concentram muitos registros, mas o mesmo cenário se repete no Canadá e em vários países da Europa, indicando um padrão global de circulação intensa do vírus. Os sintomas ajudam a entender por que tanta atenção foi despertada. Eles lembram os das gripes sazonais comuns, mas surgem de maneira abrupta e mais intensa. Febre alta que aparece de repente, uma tosse seca persistente, dores fortes no corpo, cansaço extremo, dor de cabeça,
Uma dor de garganta, calafrios e congestão nasal são os sintomas mais frequentes. Bem gripe mesmo, né? Em alguns casos, especialmente entre crianças, também surgem sintomas digestivos como náuseas, vômitos e diarreia. Tudo isso soa preocupante e, de fato, merece atenção, mas não justifica pânico. Diferente do que muitos estão afirmando, não estamos diante de um vírus completamente novo. Trata-se de uma variante conhecida da gripe sazonal, que passou por alterações genéticas. Essas mudanças a tornaram um pouco mais agressiva e um pouco mais contagiosa, mas nada comparável a um cenário apocalíptico. O verdadeiro risco não está apenas no vírus em si, mas nos efeitos indiretos desse aumento, ainda que moderado, de gravidade e de transmissão. Pessoas com doenças pré-existentes, idosos e crianças ficam mais vulneráveis. Além disso, quando muitas pessoas adoecem ao mesmo tempo, os sistemas de saúde podem ficar sobrecarregados, dificultando o atendimento adequado a todos que precisam. A gente viu muito isso durante o Covid. E é aí que mora o alerta real. Não no medo, mas na necessidade de atenção, prevenção e responsabilidade coletiva. Diante desse cenário, a pergunta é inevitável. O que fazer, André? A resposta começa pelo básico e pelo que realmente funciona. Higienizar bem as mãos, usar máscara continua sendo uma das formas mais eficazes de reduzir a transmissão. Pequenos hábitos como evitar apertos de mão e abraços fazem mais diferença do que parecem. A vacinação anual também segue sendo uma aliada essencial, pois reduz drasticamente o risco de casos graves, internações e mesmo mortes. Mesmo quando pessoas vacinadas se infectam, a doença tende a se manifestar de forma muito mais leve. Bem, se a infecção já aconteceu, a orientação é clara. Fique em casa. Evite contato com outras pessoas e cuide de sua recuperação. Descanso, hidratação e medicamentos para aliviar a febre e dor costumam ser suficientes na maioria dos casos. É normal que os sintomas sejam fortes e causem bastante desconforto, mas se você está saudável, não há motivo para um pânico excessivo. Vale reforçar os cuidados diários. Lavar as mãos com frequência, usar máscara em ambientes cheios, principalmente se houver sintomas ou se você fizer parte de um grupo de risco, e priorizar locais bem ventilados. Evitar contato próximo com pessoas doentes e suspender temporariamente os cumprimentos físicos, apertos de mãos, abraços, também ajuda a conter a circulação do vírus. No entanto, alguns sinais exigem atenção imediata. Dificuldade para respirar, dor persistente no peito, tonturas frequentes, confusão mental ou agravamento de doenças crônicas pré-existentes são alertas claros. Nessas situações, procurar atendimento médico rapidamente pode ser decisivo. Com todas essas informações em mente, é importante manter a perspectiva. Não estamos diante de uma pandemia capaz de destruir o mundo, ok? Não caia em alarmismos. Sim, trata-se de uma gripe mais contagiosa e um pouco mais agressiva, mas ainda assim permanece dentro do espectro de uma infecção respiratória conhecida. Por isso, mantenha os cuidados básicos, evite apertos de mão, lave bem as mãos, use máscara quando necessário e, por enquanto, deixe abraços e beijos para depois. Medidas simples continuam sendo poderosas. O verdadeiro motivo de preocupação está em outro lugar. Especialistas alertam que, no futuro, uma doença muito mais devastadora poderá surgir. Quando isso vai acontecer, ninguém sabe. O que se sabe é que, em vez de disputas inúteis, governos deveriam investir desde já em estruturas robustas de saúde, verdadeiros exércitos preparados para proteger vidas. Essa ameaça futura, invisível e imprevisível, é o inimigo real. E agora, com tudo isso posto, fica a reflexão. O que você pensa sobre esse cenário? Deixe nos comentários e muito obrigado pela sua companhia muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.